Então vamos lá, bem objetivo. Segunda-feira eu cheguei na empresa, logo pela manhã tinha uma mensagem no grupo nosso da liderança lá, escrito que, né, a gente já sabia que ia ter a visita de todos os americanos que compunham a empresa, os CEOs, vamos dizer assim, aqueles número 1, que é chefe da empresa aqui no Brasil, da empresa nos Estados Unidos, né? E estava escrito lá, falou, ó, se preparem que na quarta-feira vai ter as apresentações no anfiteatro. E ali eu já comecei a ficar um pouco, confesso, eu falei assim, quer ver que eu vou ter que apresentar, né? Porque uma coisa é você pegar as pessoas que você está acostumado a falar ali, né? E isso daí, irmãos, não é um medo, mas a gente tem um certo receio, um respeito, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade foi constituída por Deus também, você está entendendo? Então nós temos que ter esse zelo, né? Senão também nós quebramos a ordem e decência. E antes de eu ir para um treinamento, que era das 8 ao meio-dia, o meu chefe falou, então você vai apresentar essa máquina aqui, aquilo lá, puxa, vai ser eu. E geralmente quem vai apresentar não são os supervisores, são níveis gerenciais, um pouquinho mais acima até. E confesso que naquela segunda-feira minha esposa é prova disso. Na segunda eu cheguei em casa, já falei, vou apresentar. Na terça aquilo ficou, né, dentro de mim. Mas aí eu saindo dali, que ele falou que eu ia apresentar, eu falei para ele, mas você não quer apresentar? Falei para o meu gerente, né? Ele falou, não vamos sofrer por antecedência, vai lá fazer seu treinamento e depois a gente conversa. Amém. Eu recebi a palavra, subi. No que eu estava subindo, antes de eu entrar na sala, eu cruzei com uma menina que trabalha na engenharia da qualidade. Ela falou assim, vai também ser feita uma auditoria do sistema e o CEO da companhia escolheu uma máquina e eu estou parando você aqui, nós vamos fazer auditoria também na tua linha. Eu falei, olha, auditoria dia 9, apresentação dia 9. Dia 9 foi meu aniversário. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, né? Mas eu segurei aquela... Chegou o momento de ir na minha linha naquele dia. Foi uma benção a auditoria. E eu tinha auditoria, era logo às 2 da tarde, às 3 eu tinha que ir para uma sala para apresentar OEE de máquina lá, quanto a máquina está sendo eficiente. E às 4 da tarde era a apresentação no anfiteatro. Eram 8 apresentações, a minha era a quarta. Peguei antes de ir com mais uma funcionária, mais um dentro da TEC. Falei, vou apresentar para vocês aqui para ver como que tá. E no meu particular eu fiz uma oração, como aquele leproso fez na descida da montanha. Eu falei assim, se tu queres, tu podes. Me dê teu espírito de domínio próprio, de inteligência, de sabedoria. Irmãos, eu confesso que quando acabou a terceira apresentação, eu nunca senti tanta calma que ele ia me chamar. Eu fui lá adiante, estava o presidente, estavam os diretores daqui, estavam todos os gerentes, estava o CEO e os gerentes americanos. Eu fui lá na frente no anfiteatro. Deus me deu graça, que parecia que eu estava pregoando a palavra de Deus, me sentia à vontade. Aí eu lembrei das 3 casas. Então, primeiro, eu tenho colocado o reino. Sou falho, pecador. Depois eu tenho me esforçado dentro do meu lar. E por último, meu trabalho. Porque se eu tiver que deixar meu trabalho por causa do reino, eu deixo. E Deus honrou. Mas a melhor parte foi na hora que eu cheguei em casa, que eu abri a porta, minha pequenina estava lá. Papai, vem ver a sua empresa que a mamãe fez para você. Nossa, aquele dia eu dentro de mim falava, Deus, obrigado. Às vezes a gente busca tanta coisa, Ele só deu o Espírito dele, que é o que a gente precisa. Me deu calma, domínio próprio, sabedoria, inteligência. Mas acima de tudo, através da minha vida, o nome dele foi glorificado. Quando eu parei todo mundo lá para falar, eu falei, né? Deus foi na frente. Falei, eu sou ser humano, eu confesso que não foi fácil. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, por mais falho que a gente seja, mesmo a gente sendo infiel, irmãos, Ele continua fiel. Então vamos confiar no Deus que a gente serve. Amém? Irmãos, é Bíblia.
Mateus capítulo 10, versículo 18 vai dizer assim, ó: e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Irmãos, Deus leva a gente até os governadores e até os reis, tudo para dar um quê? Testemunho. Aí você fala, pô, mas ele só fez uma simples apresentação. Se Deus deu domínio próprio, se Deus deu inteligência, e se no final de tudo ele falou, Deus foi na frente, ele serviu então do que, irmãos? De testemunho. É assim que Deus faz. Às vezes a gente está tão preocupado a ficar em evidência, porque tem uns que correm atrás disso, outros como nós deixa a gente quietinho no canto. Mas não tem jeito, se a candeia está acesa, ele vai colocar onde? No velador. Não tem jeito, irmãos. Você pode ter certeza que a semente foi plantada. Mesmo você pode plantar, eu e você podemos plantar uma boa semente, mesmo numa o quê? Numa apresentação para os nossos líderes. Passam numa linha, vê um trabalho diferenciado, vai diante de um auditório junto com todas as autoridades que ali Deus constituiu, você vai e faz uma apresentação diferenciada. É nessas horas que quem está ali começa a olhar e fala, opa, tem alguma coisa de diferente nessa o quê? Nessa pessoa. Tem algo diferente com esse daí. A honra de José foi como, irmãos? Tiraram ele lá do cantinho que ele estava quietinho lá na prisão, levaram ele na frente do quê? Do governador, na frente do rei. E ali saiu coisas da boca dele que nenhum outro conseguiu falar como ele falava. Aí aquele rei olhou e falou o quê? Quem é que eu vou constituir aqui como autoridade do meu reino? É esse aqui mesmo, porque tem nele um espírito o quê? Excelente. Ô, irmãos, esses são caminhos que Deus o quê? Só que antes, a prisão que José estava lá, estava limpa, estava organizada, estava tudo em ordem. Ou seja, antes, a linha que ele cuida tinha que estar tudo o quê? Você não esquece. Você acha que o rei olhou o quê? Só olhou o que saiu da boca? Não, irmãos, olhou também como que estava a obra que ele estava fazendo. Aí depois veio e entregou o quê? O anel no dedo e falou, agora é você que vai estar sobre. Então não tema quando Deus te levar diante dos reis, diante dos governadores, para servir de testemunho. Não temas, faça o seu bem feito, para que, imagine se a prisão tivesse uma bagunça, imagina se tivesse uma bagunça, irmãos. Você sabe quando aquele rei, aquele governador ia entregar na mão de José todo o reinado ali, todo o governo? Nunca. Mas aí olha para dentro da casa de Potifar, onde estava, foi fiel, não se prostituiu, foi para dentro da prisão, fez a diferença. E a hora que foi levado diante dos reis e dos governadores, ali manifestou o quê? O Espírito de Deus através da vida dele. Aí não tem como. Aí o Espírito vai e convence, porque ele é justo. Que nós aprendamos com isso nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. Porque o que importa, lembra, não é a bênção, irmãos, é o testemunho. É o testemunho. Aí a bênção é consequência. É o testemunho para a honra e para a glória do nome do Senhor.